Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse aqui é o Terceiro Sinal, mais um vídeo de colaboração. Hoje estamos aqui com o Anderson Roque Martins, que é escritor, historiador, professor de história e funcionário público. E tem alguma coisa que eu esqueci, Anderson, por enquanto? Por Não. enquanto é isso. Então, por enquanto é isso. Ele não por acaso ou não, mas o nome é parecido com o meu porque a gente é irmão e, e realmente achei que seria interessante trazer o Anderson aqui no canal porque ele também, né, tá bastante presente nas redes sociais ultimamente assim tal. E o Anderson, além de ser meu irmão, ele é uma pessoa que também tem uma atuação que vai desde a área bem artística, com relação à educação, e também tem um pezinho naquilo que a gente teve no último vídeo de colaboração, que foi com a Kelly, que é de saber como que é estar por dentro do setor cultural na parte do Estado, assim, da Secretaria de Cultura, dessa relação. Então, é mais ou menos isso que eu teria para falar, assim, da minha parte sobre o Anderson, né? Mas agora eu quero que o Anderson mesmo, né, pode falar aí pra gente um pouco sobre quem é você, o que que você faz na vida e quanto tempo que você trabalha com literatura e com história e como que é essa relação de trabalho. É... antes de avisar também, né, para todo mundo que estiver assistindo o vídeo, que a gente está com participações especiais de plano de fundo sonoro, de a gata que está aqui se hospedando em casa e os cachorros do Anderson. Então, Verdade. já estamos até dando aí os devidos direitos autorais para os autores dos sons. Então, Sonoplastia com os sonoplastia, créditos. já estão aí os créditos, se alguém quiser saber quem foi que compôs essa trilha. Fique à vontade, então, Anderson, conte para nós como que é quem é você, como é essa sua relação profissional, desde quando, e enfim, falei. Bom, muito obrigado pelo convite, primeiro, né, para participar do canal, do Terceiro Sinal. Muito, muito bom, por sinal. Então, como o Adalberto disse, meu nome é Anderson Martins, eu sou o irmão dele, mas, né, antes de tudo. Mas depois eu tenho eu escrevo, né? Eu sou escritor de poesia e de crônicas, principalmente. Também estou começando a me aventurar em contos aí, né? Não, alguma coisa eu já escrevi. Mas comecei com a poesia, né? Comecei com a poesia ainda adolescente, na escola. Aí lá por volta dos 14 anos, mais ou menos, né? Desde então nunca mais parei de escrever. Aliás, tem aqueles tempos, né, que a gente fica, né, um tempo lá sem escrever nada ou sem muito tempo para escrever, enfim. Outras coisas vão acontecendo no decorrer da nossa vida que acabam dificultando ou fazendo a gente mudar de planos de vez em quando, né? Mas nunca deixei de gostar de escrever, de gostar de ler, enfim. E aí fui fazer a faculdade, né, a graduação, fiz faculdade de História, né, depois me tornei professor de História, a partir de 2009, né, eu comecei a lecionar, aliás, 2008 eu já comecei a trabalhar em escolas, e daí eu trabalhei em escolas no município de Pinhais e Piraquara também, até 2013, quando eu entrei na prefeitura, né, onde eu estou até agora, na prefeitura de Pinhais, e que na prefeitura de Pinhais lá eu trabalho no departamento de cultura, né? Então aí eu tenho contatos, né, com
com esse contato com a arte ou com literatura, história, enfim, cultura no geral, né, de vários ângulos, né, podemos dizer assim, né, como artista, como pesquisador e dentro da área da história, né, e também como servidor público, né, dentro da área do Estado, né, como você mesmo disse. O meu TCC também de história foi sobre a história do município de Pinhais, então que também é uma outra, né, questão que para mim é bem importante. Em 2017 publiquei meu primeiro livro, né, e depois também final de 2018 publiquei um livro de crônicas. O meu primeiro livro foi de poesia, o meu segundo daí foi de crônicas em conjunto com outros autores, né? Então a gente tem aí 2 livros publicados oficialmente, né? E participei também de antologias, enfim, né? Que daí é uma outra categoria, né? Então a gente, a princípio, tem essa experiência aí, né? E que a gente vai explicar melhor, né, no decorrer do papo aí. Bom, legal. Agora queria que você falasse um pouco, assim, você falou desde 2008 que você trabalha, que você estuda história, não? Isso? Aliás, desde Desde 2008 você não dá aula de história. 2007 eu entrei na faculdade de História, em 2008 eu comecei a dar aula. Ah, tá, isso. Então, no mínimo com relação à história, estudo aprofundado assim de história, já faz uns 12 anos que você tem contato, assim, né? Escrever desde, tipo, literatura, poesia, pelo menos, desde a adolescência, então dá para botar aí, tipo, mais de 12 anos, então, que você já mexe com isso. Sim. Com teatro ou outras artes assim, você foi ter mais contato precisamente assim mais agora na prefeitura, por exemplo, ou você já teve contato antes? Desde quando é esse contato? E também como que é o link de todas essas áreas assim para você? A escrita de poesia tem alguma relação com a história? E e a história tem alguma relação com a poesia aí? Ou esse trabalho que você desenvolve na prefeitura acaba tendo alguma relação com essas duas coisas? E até se quiser falar um pouco sobre você acabou tendo contato com dramaturgia, por exemplo? Já escreveu para teatro? Ou como que é essa relação? Se quiser falar aí, pode ficar à vontade. Tá, é bastante pergunta numa só, mas tudo bem, vamos lá, uma de cada vez. Pergunta de universidade, assim, De vestibular. de vestibular, isso. Então, assim, vamos por partes. Primeiro a questão da relação, né, com outras artes, né? A gente sempre teve contato, né, com outras artes e tal, porque a gente sempre foi de assistir teatro, foi de participar de teatro, né, em casa e tudo, né, o pai e tal sempre, né, gostou e sempre incentivou e também escreveu, né, peças de teatro e tal. Então a gente acabou participando nesse junto com ele e tal, né? Então desde criança, né, na igreja, na escola, enfim, né, então o teatro eu acho que a gente pegou primeiro, assim. Aí a literatura veio junto depois. O cinema a gente sempre gostei, a questão de assistir filmes, né, verdade, né? Mas a questão de produção de cinema, eu só fui ter contato mesmo, entender como é que funciona quando eu entrei na prefeitura. Isso é fato. A questão de música, por exemplo, eu já cantei na igreja e tal, então aí tem ali uma noção, né? Não é a mesma coisa de que fosse trabalhar profissionalmente com música, lógico, né? Mas a gente tem uma noção e tal. Fiz algumas aulas de violão e também artes visuais.
a gente eu pelo menos nunca fui muito próximo, né? Mas a gente também é da mesma forma que o cinema, a questão desses detalhes, né? Da produção, da questão técnica, enfim, a gente foi ter mais contato dentro da prefeitura também, né? Das discussões, dos debates, de festivais, enfim. Eu acho que dentro dessa questão das outras artes, né? Eu acho que é mais por aí. Agora, a relação, né, que a gente tem da literatura com a dramaturgia, enfim, né, outras artes, né? Eu diria assim que a literatura tem tudo a ver, né? Porque assim é texto, basicamente. Então, tudo quanto é coisa que vai texto é literatura, né, de uma certa forma, né? E tem vários tipos de literatura também. Então, por exemplo, dentro da poesia mesmo, né, você tem vários tipos de poesia que às vezes nem texto é só uma imagem, né? A gente tem vários tipos de gêneros literários e tal que a gente tem essas características, né? Então, se você for ver, o texto tá dentro de todas as áreas, né? Tá dentro de todas as artes. Então, tem tudo a ver. Eu nunca escrevi, eu até já tentei escrever para teatro, por exemplo. Uma vez tentei escrever, mas não, não consegui. Então, talvez se um dia eu tentar de novo, consiga, não sei. É, e música também, eu já teve algumas vezes que eu tentei fazer letra de música, né, pensando em ser música, né? Escrevi um poema pensando em ser que ele virasse uma música. Alguns funcionam, outros não. Isso aí depende muito de quem colocar melodia, né? De quem fizer essa construção, né? Da música. Então, não depende somente, exclusivamente da letra, né? Só de quem escreveu a letra. Então, a não ser que eu seja um músico que tenha domine essa técnica, né? É mais difícil eu poder dizer isso. Mas eu posso dizer que música eu já escrevi porque os poemas geralmente são melódicos, né? Alguma parte deles, pelo menos. E dentro da história tem muito a ver também, né? Porque assim, por exemplo, o meu TCC da faculdade foi sobre o lazer dos trabalhadores da cerâmica Vaz, que é uma cerâmica, né, que existiu aqui em Pinhais. E eu falei do lazer dos trabalhadores, né, da década de 20 e década de 40. Então, o que acontece? Basicamente, eu fui falar do que as pessoas faziam no seu tempo livre, né, quando não estavam trabalhando. E muitas dessas coisas eram em torno da cultura, né, em torno da música, em torno da dança, né? Então da cultura popular, né, festas religiosas, enfim. Então tinha toda essa tem toda essa discussão, né, dentro também do meu TCC, né, de uma certa forma. Então a gente tem ali essa relação, né, dentro também da história. E até tem uma frase, né, do Aristóteles, né, que fala que o poeta e o historiador eles não são tão diferentes, né? A diferença deles é que um fala o que aconteceu e o outro fala o que poderia acontecer, por exemplo, né? Então, claro, não é exatamente assim a frase, né? Tô, Sim. né, parafraseando, mas é mais ou menos isso. Então, para mostrar, né, que realmente ali os dois são contadores de histórias, né? O escritor e o historiador, né? A diferença é que tipo de história, como é que vai ser feita, contada, né? É somente isso. Então a gente tem muita coisa em comum, né? Dentro desses dois tipos de trabalho. E, e é muito legal, porque na prefeitura, por exemplo, eu
consigo unir todas essas coisas, né? Trabalhar com a questão da história, com a cultura em geral, com as artes, né, de várias formas também. Então, é muito bacana nesse ponto, assim, que eu consegui chegar num lugar onde eu consigo unir todas essas coisas num único trabalho, né? E, claro, a única parte chata é a parte burocrática, né? Mas isso aí faz parte do trabalho também, né, do serviço público. Legal. Eu Não sei se acho. respondi. Não, respondeu. Eu acho que respondeu, sim. Mas o que eu acho legal também, tipo, de chamar as pessoas para fazer um vídeo colaborativo e comentar essas coisas, é que, por exemplo, quando a gente, assim, pegar uma pessoa aleatória no meio da rua e perguntar como que ela imagina que é um escritor, como que ela imagina que é um poeta ou um historiador, acredito eu, pode ser um engano meu, mas acredito eu que boa parte da população não imaginaria que, tipo, seria uma pessoa que ia estar trabalhando dentro de uma sala meio burocrática lá da prefeitura de Pinhais, por exemplo. Ou seria uma pessoa que nem eu ou você que anda pelo bairro igual qualquer um outro, sabe? E por isso também que eu pergunto essas coisas, porque acho que uma das ideias desse canal também é a gente sempre estar trazendo como a arte, como a cultura é uma coisa viva, que é do dia a dia das pessoas, assim, né? O cara que escreve poema não é um cara que vive num lugar muito etéreo, assim, um lugar muito isolado do mundo. O cara que vai estudar história e vai pesquisar isso para depois isso parar no livro de história e dizer, olha, foi assim que aconteceu, não é um cara que vive isolado das coisas numa toca. É uma pessoa, né, de carne e osso e que está aí no dia a dia das pessoas, né? E que é O historiador não está no porão e o escritor não está numa torre, né? exatamente, e às vezes, no caso seu, por exemplo, é a mesma pessoa, né? Então, a mesma pessoa que escreve, que tipo, pode vir a escrever uma peça de teatro, pode vir a escrever um poema, uma crônica, não sei o quê, é a mesma pessoa que vai estudar história para ser recontada de uma outra forma ali, né? E a mesma pessoa que às vezes vai estar trabalhando burocraticamente para que seja executada alguma lei em benefício da arte dentro do município. Então, enfim, é uma coisa que eu acho interessante e que até nos outros vídeos colaborativos eu acho que parte da ideia de trazer também esses outros personagens, assim, né? Que também, assim, é uma pessoa que tem uma profissão, mas ela tem um outro papel dentro da sociedade ali e ela tem tem mais de uma relação com a arte, né? Então, e daí, assim, por isso até já queria puxar o gancho para que você falasse como que é, por exemplo, o dia a dia aí, conte pra gente o seu testemunho de como é trabalhar no dia a dia com essas ferramentas, com essas coisas, com a arte, com a história, porque às vezes a pessoa pensa que, sei lá, se você é professor de história, você continuamente vai estar dando aula eternamente, né? E se você é escritor, você só vai escrever e vai ganhar vida só escrevendo. Ou, sabe, às vezes, pelo menos tem essa impressão que as pessoas têm uma visão que uma pessoa ela é só uma coisa ou é só outra, não tem essas pluralidades, assim, essas variedades dentro dos papéis dentro da sociedade, assim, e possibilidades de profissão, de ganhos monetários aí, digamos assim, né? De maneiras de sobreviver. Enfim, conte aí pra gente como é o seu testemunho, do que se alimenta quem é poeta e quem é historiador ao mesmo tempo trabalha na prefeitura. Então, antes, bom seria se a gente pudesse fazer uma coisa só, né, e ganhar dinheiro com isso. Mas não é assim que acontece, né?
Aliás, eu não conseguiria viver se fosse só escrevendo, né? Ou só pesquisando história, também não. Então, a gente tem, né, outras coisas que a gente precisa fazer, né? Então, por exemplo, eu tenho, como eu disse, tenho um livro publicado, né, um outro em conjunto com outros autores. Já tenho um segundo pronto, né, que tem que correr atrás de uma editora e tal. Mas assim, a gente tem as produções, né, enfim. Estou com um período agora meio baixa produção, mas aí normal, né, acontece também. Mas assim, o dia a dia, né, como eu falei para você, na prefeitura eu tenho a sorte de trabalhar agora no departamento de cultura, então que eu posso, quando eu entrei na prefeitura eu trabalhava em outros setores, né, e que não tinha nada a ver com cultura, com história, enfim, então era mais difícil para mim nesse sentido. Mas agora que eu estou na cultura é mais fácil, eu consigo trazer as questões históricas do meu conhecimento, da minha pesquisa, para dentro também do trabalho, consigo trazer as minhas relações com a literatura para dentro também do trabalho, né, com a biblioteca pública, enfim. Aliás, é uma boa dica para você também fazer uma conversa com o pessoal da Biblioteca Pública de Pinhais, que é pessoal, uma equipe muito boa lá, inclusive. Opa! Então, a gente tem esse trabalho do dia a dia. Então, eu trabalho também com os conselhos, né, o Conselho de Cultura, né, dentro da área do patrimônio cultural também, patrimônio histórico da cidade. Então, eu acabo utilizando a minha pesquisa, o meu trabalho de historiador dentro disso do trabalho também da prefeitura, né? Então, eu posso dizer que eu sou um dos poucos, né? Não sei se eu sou o único, mas um dos poucos que trabalha com isso dentro da prefeitura, né? Então, a gente tem essa possibilidade, né? Então, e dentro também da literatura, né? A gente tem a questão do trabalhar dia a dia, né? Da biblioteca, com o conselho, com o departamento em geral, nos festivais, concursos, né, literários. Então a gente tem também essa participação efetiva nessa questão, né? E aí a gente consegue trabalhar nesse dia a dia com todas essas coisas ao mesmo tempo, né? Mas nem sempre foi assim, né? A gente tem que dizer também, né? E teve um momento que eu era só que no trabalho, né, digamos assim, de segunda a sexta, horário comercial, eu só não podia trabalhar com nada de história, com nada de literatura, né? Então, e aí eu tinha que deixar isso para noite, final de semana, enfim, né? Então tinha essa questão também. Então, a, e quando eu estava em sala de aula, também sempre foi uma coisa que eu gostei, que eu gosto, né? De sala de aula, né? Então, a gente acabava daí trabalhando mais com história e menos com literatura, né? Então, tem fases, vamos dizer assim, né? Eu tive várias fases, né? Algumas fases com mais literatura, outras com mais história, né? Então, a gente acaba tendo esses momentos assim. E hoje, na prefeitura, eu ainda consigo, de vez em quando, ter meus momentos de professor. Por exemplo, de vez em quando a gente vai fazer uma palestra, uma oficina, né, sobre a história da cidade, ou sobre conselhos, enfim, sobre patrimônio cultural. Então a gente tem ali alguns momentos que a gente consegue exercer também, né, essa função aí de professor, vamos dizer assim, né? Uhum. Legal, e o que me chamou a atenção também de ouvir você falando agora e lembrar um pouco assim
principalmente do último vídeo que eu fiz com alguém, né, assim, é o quanto acaba sendo importante a existência de alguém que para trabalhar dentro da prefeitura, coisa assim, e que é alguém capacitado dentro de uma área específica ali, que tem relação com aquilo que vai fazer. Porque, por exemplo, no último, né, que teve aqui, foi a Kelly, e que ela é formada atriz e trabalhando no setor da cultura. Então, ela entende o lado dos artistas, né, dos produtores e da prefeitura. E aí você, entendendo o lado de quem é escritor, de quem é artista, nesse sentido, e entendendo o lado da qual a importância histórica que tem as coisas, quando daí vai trabalhar com patrimônio histórico, é outra relação, né? Com certeza. E aí a gente percebe, assim, a pessoa, né, falando, também ajuda também, assim, acredito eu, a reforçar uma coisa que eu sempre vi que às vezes as pessoas criaram uma ideia, assim, de que servidor público não presta, que é uma categoria que não funciona, que não trabalha. Mas, na realidade, eu acredito que um servidor público deslocado de qualquer propósito é que talvez não funcione, né? Sim. Um cara que não tem propósito nenhum numa vaga que não tem sentido nenhum, dificilmente vai funcionar. Mas que nem a gente vê aqui, a empolgação que tem, assim, e a consciência que tem da importância do trabalho. Por exemplo, uma pessoa que estudou e que sempre teve uma relação com literatura e com história para estar em contato com biblioteca, com produção, com falar sobre patrimônio histórico, sobre conselhos de cultura, no modo geral. Então, assim, é outra relação, né? Pelo menos para mim, me dá muito essa, essa visão de, de, de uma possibilidade de funcionário público mais capacitado e que tem propósito, né, no trabalho, enfim. E é legal também, eu acho, para as pessoas que estiverem assistindo terem uma noção de como que é a vida real, né, da pessoa que é artista, da pessoa que... Porque daí, às vezes, a pessoa é artista ou é professor, é isso, aquilo, e tem que, né, pagar as contas. Então, como que ela equilibra todas essas coisas? Às vezes vai ter fases em que não vai estar nem muito com contato com o que gosta ali, ou com, né, muito uma coisa ou outra ali, para chegar em algum lugar ali, enfim. Dica aqui para o Anderson, para quem estiver vendo, como o Anderson comentou o negócio do livro ali, que está por publicar, agora está aberto o edital da Aldir Blanc, ainda acredito que talvez esteja aberto ainda. Não sei se o do estado já fechou ou não, mas enfim, eu sei que do estado do Paraná, acho que até o fim do ano ainda vai estar em processo de abre o edital, fecha o edital, né? Coisas assim. Não sei se quando que vai ter exatamente em Pinhais aí com relação à data da publicação desse vídeo aqui, mas esperamos que em Pinhais já esteja rolando alguma coisa, ou talvez por você ser servidor de Pinhais não consiga ali, não sei. Mas, por exemplo, pode ser uma saída para você ou alguma coisa nesse sentido, o editor do estado, né? Não sei. Mas vale a pena para quem está assistindo e para o Anderson também, para todos nós artistas, dar uma olhada nesses editais da Lei Aldir Blanc que são muito interessantes para a gente que é artista e que depende disso, né, para ter a sua vida aí funcionando em pleno vapor. E, enfim, agora queria também que você falasse para a gente como que funciona, que nem você mencionou, e eu acabei comentando também, de conselhos, de cultura e não sei o que, né? Como que funciona os movimentos de artistas e escritores, de historiadores, organizações disso. Porque uma coisa é a gente conhecer, saber que existe um, ou saber que existe um ou outro, mas assim, existe uma organização? Como que existe?
como isso funciona. Até se quiser falar alguma coisa sobre Conselho de Cultura ou Conselho de Patrimônio Histórico, também fica aí à vontade que eu sei que é uma pessoa aqui capacitada para falar disso, assim. Então, São não sei 4 se cortei. perguntas numa só, né? Mas, Pois é, então. Então primeiro eu vou falar dos conselhos, ou de trás para frente. tá bom. O Conselho de Política Cultural, né? Ele é um conselho que já existe há bastante tempo em Pinhais, né? Ele já passou por várias modificações. Primeiro ele era Conselho de Cultura, depois mudou para Conselho Política Cultural. Tinha uma formação com empresários, depois não teve, tiramos os empresários para ficar mais aberto. Tinha uma formação também com vagas específicas para artistas. Depois a gente deixou também mais aberto, porque a gente sentiu aí uma dificuldade de fazer essa comunidade artística realmente vir participar, né, fazer parte desse processo e tudo mais. Até eu lembro que a Kelly, no vídeo que você falou, comentou algo nesse sentido também, porque realmente, e é verdade, a gente sempre teve essa dificuldade, e aí não é por falta de tentativa, né? Não é por falta de tentativa, é por falta, às vezes, né? Também não sei se é por falta de interesse, né? Porque às vezes as pessoas, a gente sabe que tem interesse, mas às vezes ficam com receio de alguma coisa, ficam com, porque se eu for participar, eu não vou poder conseguir os benefícios, talvez, né? De algum processo que tem, algum fundo, enfim, né? Então, N coisas que passam pela cabeça das pessoas e que fazem elas não, né, assumirem uma responsabilidade de participar de um conselho. Mas, de qualquer forma, é um local de participação em que a população como um todo pode trabalhar a cultura do município. Dentro do patrimônio histórico, a gente também está num processo de alteração da lei. Então, hoje, o conselho, nesse data de hoje, ele está inativo, né? Mas por um processo de reformulação da lei que a gente está trabalhando, né? Mesmo assim, quando há algum tipo de deliberação que demande um conselho se reunir, o Conselho de Política Cultural tem pode atuar nesse caso, né? Porque patrimônio cultural é um eixo, é um segmento cultural, então ele está dentro também dos políticas culturais. Então, digamos assim que não que um substitui o outro, mas ele supre quando na falta de um, né? E aí e também o Departamento de Cultura também atua nessas questões, né, gerais. Então, com relação ao patrimônio. Então, é basicamente isso, né, com relação aos conselhos. Com relação aos movimentos, né, dos artistas, organizações, enfim, o que acontece? Existem grupos artísticos, existem empresas, né, escolas de artes, enfim, em Pinhais, que a gente sabe que existe várias, né, de dança, de música, enfim, de teatro. Acontece que e também existem as políticas do município, né, as políticas públicas, né, relacionadas. Então, festivais, concursos, né, mostras, enfim, que são feitos aí justamente para trazer esses artistas para o público, né? Dentro da área da literatura, especificamente, tem a biblioteca promove o concurso literário, né? Como promove também o festival literário, e também a Feira Cultural do Livro, que já tem muitos anos aí que acontece. E também tem a Noite dos Escritores, né? A Noite dos Escritores, que, se eu não me engano, faz aí já 7 anos, 8 anos que já acontece, né? Então, e a Noite dos Escritores é um evento excelente que faz justamente os escritores de Pinhais se juntarem, né? Participarem, né? Mostrarem seu trabalho, sua obra, a sua cara e estarem ali no mesmo espaço,
né, tendo a possibilidade de mostrar o seu trabalho, até mesmo de vender as obras, pelo menos, né, sempre foi assim. Uhum. E eu mesmo já participei da Noite dos Escritores, né, como escritor, né, 2 vezes, e também outras vezes como organizador do evento, né? Então a gente tem essa questão que é muito importante também, né? Então, por um lado, a gente vê que movimentos artísticos, movimento na arte, na cultura em Pinhais existe. Só não existe um movimento organizado, né? Hum. Essa é a diferença. Não existem associações, organizações, né, de arte e cultura em Pinhais. Isso não existe, né? Houve um tempo atrás, alguns anos atrás, uma tentativa, né, que não vem a caso explicar aqui o que aconteceu, mas Ou do não processo. funcionou, não deu certo, né? Uhum. Então, e, né, a gente não tem nenhum tipo até tem lá, aliás, teve mais de uma tentativa, né? Teve umas 2 ou 3 também associações que foram montadas e tal, mas que também não duraram muito tempo. E aí a gente tem essa dificuldade, né, de realmente de fazer essa articulação com os grupos culturais, com as, os artistas em si, né, e com os movimentos, né, as artes diferentes que existem no município, né? Então a gente tem essa dificuldade. E da mesma forma com pesquisadores de história, de geografia, de sociologia, né, que trabalhem em Pinhais, sobre Pinhais, né? Pinhais é uma cidade muito nova, né, tem 28 anos, mas que tem muito pouca produção ainda, né? No caso, produção de pesquisa mesmo, né, sobre a cidade. Então tem pouca, né? Então que também a gente sabe que existem alguns pesquisadores, alguns professores que trabalham Pinhais, sobre Pinhais, mas essas pessoas também estão dispersas, né? Não estão trabalhando em conjunto, né? Então também não é obrigado a fazer isso, né? Porém, seria mais fácil, né? Se fosse assim, seria mais seria melhor aproveitado até mesmo esses estudos, né? Se tivesse uma organização melhor nesse sentido, né? Então, eu diria que a gente tem movimentos, mas são isolados, né? Uhum. São dispersos, né? E falta essa organização, essa articulação entre todos esses movimentos que existem. Anderson, agora sim, eu queria que você falasse um pouco pra gente o que na sua visão de escritor, de historiador e tudo mais, o que é a possibilidade assim para que a situação da literatura em geral, né, vamos falar literatura assim no modo mais amplo, Sim. e para a questão da história, dessa organização da pesquisa de história, enfim, ou do estudo da aula de história, sei lá, dessas todas essas áreas aí, para que isso tudo melhore em Pinhais, no Brasil, enfim. É, o que é preciso, o que é possível a gente fazer também para melhorar em questão a isso? Tipo, quem pode fazer alguma coisa, ou, enfim. Primeiro, uma questão que é importante colocar da parte da história, para começar por aí, né? É importante colocar, por exemplo, esse ano a gente teve uma vitória que foi a regulamentação da profissão de historiador, né? A questão que foi aprovada, né? Essa questão no Congresso, né? O presidente vetou e daí o Congresso derrubou o veto. Então, quer dizer, reafirmando que a história tem a sua importância, tem o seu reconhecimento, né? E o historiador também, né? Dentro disso. Só para Então entender, isso desculpa interromper, mas só para pode falar. entender, até esse ano, ser historiador não era uma profissão. Exatamente. Hum. Não era uma profissão. Era uma formação, mas não uma profissão.
né, regulamentada e tudo mais, né? Então agora vai poder ser. Então tem todo um processo ainda para ser feito, né? Toda essa uma organização que tem que ser trabalhada com questão de regras, né? A questão de como fazer esse registro do historiador, de como fazer a questão de salário, enfim, um monte de coisa que tem que ser vista ainda, né? Mas a primeiro ponto que era fazer essa lei, né? Colocando a profissão como oficial, já foi feito esse ano, né? Então a gente tem isso para começar como um ponto positivo. E por outro lado tem a questão que a gente precisa lutar sempre contra, que é essa questão do revisionismo e do negacionismo histórico, que tem muito, nos últimos anos tem acontecido muito isso, né? Das pessoas, de alguns dizerem que estudam a história e dizerem que estão certos e que toda pesquisa que foi feita até hoje, toda essa pesquisa histórica, né, de vários pesquisadores no Brasil e mundo afora estão erradas, né? E às vezes a pessoa não fez nem o ensino médio direito e vem dizer que não é nem questão de julgar, né? É uma questão de fato, né? Muita gente vem querer dizer que um fato histórico, uma pesquisa histórica está errada, mas não tem o conhecimento acadêmico, né, nem profissional, né, nem experiência para isso, pode dizer que aquilo que está dizendo. Enfim, então a gente precisa lutar contra isso, né? E aí dentro de uma outra situação e aí é uma questão até muito mais local, né? Por exemplo, aqui em Pinhais, em Curitiba, né? De cada cidade, que é a questão da consciência, né? Conscientização e da história, né? Conscientização histórica, que entra dentro do patrimônio cultural, que é a questão da educação patrimonial que chama, né? A educação patrimonial nada mais é do que você fazer as crianças, os adultos, enfim, toda a população conhecer melhor a sua história, a sua identidade, conhecer, se reconhecer nela, né? Entender o processo de como foi essa formação e até chegar no momento em que elas passem a gostar daquilo e preservar aquilo, né? Então é um processo às vezes demorado, às vezes não, né? Mas que precisa ter, né? Precisa acontecer. Em alguns lugares já funciona, em outros ainda não. Em alguns lugares já se iniciou, né? Em outros precisa ainda começar. Eu vejo que aqui em Pinhais a gente tem tentativas, né? Por exemplo, existe a questão do conteúdo da história de Pinhais, né, dentro da educação municipal. Uhum. Porém, não tem esse foco, né? Tem o foco simplesmente para atender lá a lei de que tem que falar da história local, né? Também não é ruim isso, né? É importante isso. Só que precisa também trazer para a questão de consciência de preservação, né? De cuidado, de entender, né? Todo esse processo histórico de construção de identidade. Eu vejo que é isso que falta, né? E aí não é só para as crianças, né? De primeiro a quinto ano, né? No caso hoje. Mas eu vejo que isso também é para as séries posteriores, né? Diga. Não, tinha dado uma travada, eu Ah, tá. acho. É... Então, dentro da educação patrimonial, eu vejo que esse não é o único, né? Mas eu acho que é um dos principais caminhos para a gente poder resolver, né, essa questão de melhorar essa questão do trabalho com a história, né, dentro da cidade, do estado, do Brasil, é a mesma forma, né? É só dessa forma que a gente vai evitar que um museu nacional pegue fogo e tipo pouca gente dê bola para isso, né? Que a Mata Atlântica, a Amazônia
seja derrubada, queimada, que são patrimônios também culturais, né? São ambientais, mas também são patrimônios da cultura, né? Do Brasil, Sim. sejam destruídas e, tipo, ninguém dê bola. Então, a gente precisa ter isso para poder melhorar todo o resto também. Então, eu vejo que é por aí. E dentro da questão dos movimentos, eu vejo que é importante também ter uma organização dentro do município, né, dos municípios, assim, tem o Instituto Histórico Geográfico, por exemplo, né, do Paraná. Algumas cidades também têm o Instituto Histórico Geográfico municipal, né? Por que não ter algo similar, né? Não estou falando que tem que ser um Instituto Histórico, né, de Pinhais, mas algo similar, uma associação, né, enfim, um sindicato, que seja, sei lá, algo nesse sentido, né, uma organização que reúna pesquisadores de várias áreas, né, para estudar Pinhais, né, e fortalecer esse trabalho da identidade da cidade também. Eu vejo que é por aí, né, dentro da questão da história, e daí já liga com a questão da literatura, né, e das artes como um todo, que eu vejo que é o mesmo caminho, né. Eu mesmo tenho esse trabalho, né, essa disposição, né, aliás, não esse trabalho, essa disposição para trabalhar nesse sentido, né, de construir um caminho, um trabalho, um grupo, uma organização, enfim, seja lá o que for, para que os escritores, né, os artistas tenham alguma organização, alguma associação, né, algo para realmente se sentirem fortes, unidos, e que a gente consiga fazer um trabalho também com uma base mais sólida, eu vejo em Pinhais, né? Então, principalmente na área da literatura, né? Não só porque sou da literatura, mas poderia, isso pode abraçar todas as áreas, lógico, né? Mas eu vejo que a literatura, né, o teatro também, a música precisa, né, de ter uma base sólida nesse sentido, uma organização, articulação, para poder ter mais força, até mesmo para reivindicar coisas, até mesmo para poder participar de processos, né, diferentes, né, de editais ou tanto municipais como estaduais, nacionais, por que não, né? Sim. Então eu vejo que é importante também ter esse tipo de organização, né? Então, e eu acho que é um dos caminhos para a gente melhorar, né, toda essa questão. E outro caminho é o poder público mesmo, se conscientizar de que a cultura tem que ser algo considerado prioridade de verdade, né, com mais orçamento, com mais projetos, com mais atenção ao básico, né, não ficar pensando, não que não seja importante eventos, né, são importantes, né, porque é ali que mostra realmente o que está acontecendo, né, mas se você não tiver a base, né, o evento não vai funcionar do jeito que deveria, né, então eu vejo que tem que ter um equilíbrio, né, e um reforço na base também. E também trabalhar em conjunto, né, em conjunto com a educação, com o meio ambiente, com a saúde, enfim, fazer uma questão mais integral. E aí, integrando também os artistas, enfim. Eu vejo que dá para trabalhar nesse sentido, né? É possível. Então, eu vejo que são coisas assim que, a curto e médio prazo, talvez, né? Sejam coisas que dê para se trabalhar. A longo prazo é uma coisa muito maior, né? Porque daí tem que se pensar em planos, né? Municipais, estaduais, federais, enfim, questão de orçamento do primeiro, questão, envolve também questões políticas, enfim, tem uma série de coisas que tem que ser também levadas em conta aí, né? Sim. Enfim, então, muito legal, muito bom essas várias possibilidades que você jogou aí de coisas que podemos fazer para melhorar aí para as coisas.
Então, agora, para a gente finalizar, queria aí que você falasse as pessoas que quiserem acompanhar o seu trabalho, tanto na parte de escrita, saber, sei lá, o que mais você anda fazendo, quiserem seguir você, por onde que acha, quais são as suas redes e também aproveite aí para falar se você tem algum projeto que tipo, está meio para acontecer ou o que você tem nesse sentido para agora aí, pode falar. Bom, então, eu tenho as redes sociais, né, que eu tenho, né, no caso Instagram e Facebook, né, a página que é @prof.anderson.pinhais, né, professor Anderson, né, então @prof.anderson.pinhais no Instagram e no Facebook. Tenho eu tenho um canal no YouTube, né, que na verdade por enquanto é só digamos uma reunião dos vídeos que eu tenho, né, mas talvez aí mais para frente a gente comece a trabalhar melhor nele. Mas o meu canal procurando Professor Anderson Romartins, tá? Meu nome é Anderson Romartins, né? Professor Anderson Romartins. Então, no canal no YouTube. Tenho também aí dentro dos projetos, né? Aliás, que você falou, eu tenho, como eu disse, um segundo livro de poesia pronto já, na escrita, pelo menos, né? Só falta aí encaminhar essa questão de edição, enfim, né? Que a gente não conseguiu fazer isso ainda. Estou escrevendo mais, né? Então a ideia também é, estou trabalhando num projeto que é de um livro que mistura crônicas com poesias, né? Então ter os dois gêneros num livro só. A dificuldade é onde é que vai ser colocado, né, na estante, se vai ser crônica ou se poesia. Mas a ideia é fazer um livro dessa forma. E eu fiz nesse período agora de pandemia, né? Nem sei se podia falar, né? Mas acho que pode, porque já está público. Eu fiz uma parceria com um músico, né? Meu amigo Thiago Weber, né? Então ele está preparando o disco dele, o CD dele, lá, o EP dele, né? Não sei como que chama. E que uma das músicas que ele vai colocar fui eu que escrevi, né? Então que ele colocou a melodia e tal e gravou, então a Pô, gente legal. tá, né, acabou fazendo essa parceria aí durante esse período, foi bem legal. Então, eu acho que é isso, a princípio, né, que a gente tem como projetos também, né, por enquanto. E aí, como eu disse, estou disposto aí a trabalhar nessas missões aí, por exemplo, de articular esses artistas, né, também de Pinhais, aí, por que não, né? Transformar isso também num projeto próximo aí, né? Acho que é isso. E tem também, não sei se nos Pode, livros, enfim, posso pode falar já? falar também. Aproveite, agora é o jabá final. O Jabá. Então vamos lá. Então, faça o seu Então jabá final. esse aqui é o meu livro de poesia, Insanidade Lúcida, tá? Então o prefácio da Adélia Werner, que é da Academia Paranaense de Letras. A capa, o desenho da capa, né, essa imagem, né, é de um amigo meu, César Filho, que é professor de arte do estado e tal. Ele tem apoio cultural de algumas empresas, né, também. A caricatura e as ilustrações internas são do desenhista Osmar Ritter Júnior. Então, esse tem a venda comigo, né, e também tem na livraria Café com Letras de Pinhais, na paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança de Pinhais e também na paróquia Nossa Senhora Aparecida também em Pinhais. Pelo menos tinha, não sei se ainda tem. E também na livraria Escortece, na livraria Zabessa, né, que é a editora, né, própria editora do livro. Uhum.
E esse é o livro Textos Sentidos, com prefácio da Glória Quirinos e ilustrações da Rosângela Grafetti, editora Inverso de Curitiba. Esse está para venda apenas na editora, né? Apenas na editora. Esse são um dos autores, né? Que tem vários autores. Então, esse é um livro de crônicas, tá? Então, aí quem quiser pode entrar em contato com a gente e tal, né? A gente encaminha, vê como que faz para conseguir, né, entregar o livro e tudo mais. Acho que é isso, a princípio, né? Como eu tenho um blog também, estava esquecendo. Então, eu tenho um blog que, por enquanto, ele tá parado lá ainda. Faz um tempo que eu não atualizo ele, mas pretendo voltar a atualizar ele. Mas é um insanidadelúcida.wordpress.com, né? Que lá eu coloco textos sobre história, coloco textos literários, né? Então, crônicas, poemas, enfim. E também algumas observações aí sobre cultura, sobre educação, enfim. Né? A gente pretende colocar lá também. isso aí. Beleza? Quer finalizar o jabá também, aproveitando agora em novembro, sua empreitada? Sim. Que é... Então, nesse período agora, né, eu tô meio com uma produção literária baixa, né, mas é por uma boa causa, né, que a gente está num período aí de campanha eleitoral, então eu sou candidato a vereador em Pinhais, em tudo, né, então se vocês entrarem lá nas minhas redes, vocês vão perceber, né, que eu sou candidato a vereador em Pinhais, então a gente está aí correndo, né, e peço também que puder, né, dar uma força lá, nos dar o apoio, né, que a gente tá fazendo um trabalho super importante, super bonito e quer contar com todo mundo aí da comunidade, beleza? Beleza, Anderson. É isso aí. Então, hoje então teve a participação do Anderson, que é o professor Anderson. Então, aí até já fez todo o jabá dele, vai estar as redes sociais aqui no vídeo, na descrição, enfim. Agradecendo todo mundo que assistiu esse vídeo, todo mundo que já pôde curtir aí, compartilhar. Quem não está inscrito no canal, se inscreve. E é isso aí. Muito obrigado, Anderson, mais uma vez. Espero que dê tudo certo nas suas empreitadas no seu livro, nas suas pesquisas com história, na sua nova empreitada como candidato a vereador e até o próximo vídeo do Terceiro Sinal. Valeu!